eu fui para Israel. E Deus dizia: assegura-te de que voltas para o Brasil depois de Israel. Então minha vinda direto a Goiânia para receber os comandos de Deus. África do Sul, Israel, Brasil. Deus, o que queres? Chego junto ao mar da Galileia. Vou caminhar junto ao lago. E Deus me dá a primeira revelação. Ali, em meu espírito, veio o entendimento. Hoje, Cristo quer caminhar em mim e através de mim pelas ruas da minha cidade. Como o ventre de Maria abrigou Cristo, Ele precisa viver a plenitude em mim e através de mim. Quando chego, depois, em Cafarnaum, estou olhando para o lago, Deus me dá o novo rema. Traz à tona a experiência do centurião. Jesus, tu és um homem de autoridade. Ele queria dizer: tu não tens que ir à minha casa, eu sei o que é autoridade. Eu sou um centurião, tenho soldados às minhas ordens, não tenho que sair de onde estou para falar com os meus soldados. Eu estou debaixo da autoridade do imperador. O imperador não tem que sair de Roma para vir aqui. Basta uma palavra e eu obedeço. Jesus, tu és um homem de autoridade. Mas a tua autoridade é no mundo espiritual. Então fica aí, manda uma palavra e lá onde o meu servo está, ele ficará curado. Ali ele colocou no meu espírito que palavras são sementes e que a palavra produz exatamente o que ela diz. Diga: a palavra produz exatamente o que ela diz. E em cada lugar ele foi me dando a revelação e eu fui escrevendo. Meu 21º congresso em Israel coincidiu com a mesma data daquele primeiro encontro. Não foi planejado, porque ali no Hotel Shalom, no banheiro, Deus me levou ao passado e eu escrevi o que ocorreu na minha vida. Foram 6 anos de seminário no Brasil, mas lá ele me fez passar por 6 anos de um novo seminário antes de mandar de volta. E ali em Jerusalém, ele me dá as linhas mestras para o próximo ministério. Eu chego no Carmelo, desce sobre mim o manto de súplica e eu choro do Carmelo a Tel Aviv. E a partir de então começa o ministério para Israel. Uma visão profética. Em 1994, na cave de oração, eu estou meditando sobre Atos, e de repente alguém começa a interceder por Israel, e vem as dores de parto, e eu começo a falar: é verdade, Israel está no coração de Deus, somos nós que temos que gerar sua redenção. E de repente eu me escuto, fazendo uma análise na história, dos meus lábios saíam palavras que não eram fruto de uma reflexão anterior. É claro que eu conheço a história, mas fazia uma aplicação, mostrando que à medida que a igreja foi os judeus foram se apartando de Jerusalém, também a igreja, mas nestes últimos dias, à medida que Deus levava o seu povo de volta, a igreja também ia voltando à origem, voltando a Jerusalém, não cidade, mas o espírito da igreja em Jerusalém, onde o Espírito Santo é absoluto, Senhor, não é questionado, e onde a palavra de Deus é obedecida sem questionar. Uma igreja liberta do espírito de Roma, da lógica que tudo questiona. E eu recebi um comando: tira meu povo de Roma e leva de volta a Jerusalém. Queridos, somos a primeira geração a ver profecias messiânicas cumpridas em catadupas.
Uma geração se levantou nos dias de Jesus, que foi testemunha do cumprimento de muitas profecias. Mas nós somos a segunda geração na história da humanidade a ser testemunha de cumprimentos proféticos em catadupas. E na hora, olha, o meu espírito se moveu ali, na hora que disseram para que os filhos, que Isaac beije Ismael. Uau! Essa expressão fez com que o Espírito Santo em mim movesse minhas entranhas, e ato contínuo me vem a palavra profética que este canto está gerando. Aqui está a palavra de Yahvé. É profético, mas tem que se levantar uma geração que Deus vai usar para que as profecias se cumpram. Elas não se cumprem automaticamente. É preciso que se levante alguém em aliança, capte o que está no coração do Espírito Santo. Você sabe como é que funciona a intercessão? O Pai está no trono. Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo. Ele ocupa hoje o ofício de intercessor. E Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós. O Espírito Santo também é intercessor. Mas como Deus deu a terra aos filhos dos homens, Ele procura um filho do homem para tapar a brecha. Ele procura filhos dos homens que digam amém às suas promessas, amém aos seus projetos, porque tudo que Ele faz na terra é através dos aliançados. Nada faz sem ter uma conversinha com os seus profetas. Somos nós que damos voz na terra à palavra de Deus. Tem que se levantar uma geração profética. E quando este cântico começou a encher os céus deste lugar, meu espírito se transporta para a palavra profética de Isaías, no capítulo 19, que diz, versículo 18: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã, e façam juramento a Yahvé Sabaote. Uma destas se chamará Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá a Yahvé na sua fronteira, e servirá isto de sinal e de testemunho a Yahvé Sabaote na terra do Egito. Quando clamarem a Yahvé por causa dos opressores, Ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e os livrará. Yahvé se dará a conhecer ao Egito, os egípcios o conhecerão naquele dia e adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos a Yahvé e os cumprirão. E naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria, o Irã, o mundo árabe. Está escrito. E os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Quem entende, aplaude. Quem não entende, grita: dá-me espírito de revelação. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, segura-me. Eu prego essas coisas em Israel, geralmente não aqui no Brasil. Porque geralmente quem vai a Israel já está com o coração aberto. Mas você está aqui? Ei, quinta geração, levanta a mão. Oh, oh, oh. Diga: minha boca é profética.
Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. A profecia de Joel que temos aplicado ao Brasil. Primariamente ela veio para a casa de Israel, mas ela tem várias aplicações, é claro. Mas se nós olharmos para aquela profecia de Joel, enquanto você está procurando Ezequiel 37, fique com Ezequiel, eu chego já já. Deixa eu ver até a que horas eu vou, está ali. Ezequiel 37, Joel diz: depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No entanto, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém, o apóstolo Pedro se levanta e diz: isto é o que foi escrito pelo profeta Joel, nos últimos dias. Diga dias. Digam dias puxando esse S. Dias. Mas isso não está escrito em Joel. Em Joel só está escrito: depois derramarei. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo: começaram os últimos dias. Joel diz que é para pedir chuva, na estação das chuvas, chuva temporã, e a chuva serôdia, fala de um período, é uma estação em que chuva estará caindo. Quando olhamos para Tiago, ele diz que o lavrador, o dono da terra, está aguardando o precioso fruto até que venham as últimas chuvas. Em outras palavras, Tiago está dizendo que o dono da terra enviará Jesus Cristo apenas quando o último fruto da terra, resultante das chuvas que estão caindo, for colhido. Que frutos? Filhos para Deus. A palavra é a semente. A semente é uma pessoa. Esta pessoa é Jesus. No dia de Pentecoste, as sementes são plantadas. E o Espírito Santo vem e faz chover. Começou ali a estação das chuvas. Filhos nasceriam para Deus até terminar a estação. Se olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que de Adão até Abraão, existem 2 milênios, durante os quais Deus não tinha um povo na terra. Satanás fez o que ele quis. Contamos pelo dedo aqueles que se levantaram fiéis: Abel, Enoque, Noé. Mas Deus toma Abraão e confere a ele e à casa de Israel a missão de anunciar a todos os povos que Yahvé é o único Deus. Satanás teve 2000 anos. E o salmista diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para um dia, como um dia. Pedro confirma o salmista e diz a mesma coisa. São dias proféticos. Deus deu a terra aos filhos dos homens por 6 dias proféticos. Jesus conta uma parábola que o dono da terra arrendou a vinha, há um contrato de arrendamento sobre a terra. Nós não estamos aqui para sempre, há um contrato de arrendamento. Deus entregou a terra aos filhos dos homens por um período. Chegará o momento em que Ele mesmo virá e assumirá o completo controle. Nós estamos à beira disto, queridos. E o que está acontecendo aqui, se entendem ou se não entendem, eu não sei. Mas esta ida do diante do trono a Israel é um cumprimento profético. Há uma nuvem profética descendo sobre este auditório. Há um manto profético sendo liberado sobre esta assembleia, sobre esta nação.